Hello, how's it going? E aí, tudo beleza? Esse pai me agradeceu 3 vezes pelo que eu fiz pelo filho dele e eu nem conheço ele. Esse pai me agradeceu 3 vezes pelo que eu fiz pelo filho dele. Fala galera, no último domingo meu filho queria caçar Pokémon e ele já tinha me avisado há pelo menos umas 2 semanas atrás que ia ter um evento e que ia ter um monte de coisa disponível, diferente, e que eu tinha que levar ele para que ele pudesse caçar esses Pokémons e que a gente ia ter que ir. Eu falei, filho, descobre o dia, descobre o horário, descobre onde é e a gente vai lá. E ele descobriu o seguinte, que era no último domingo, no intervalo entre 15 e 18 horas e que tinha que ser num local público. Eu falei, ok filho, então vamos lá pro shopping e de lá a gente vai também pro parque. E aí a gente consegue passear nesses 2 lugares e você consegue caçar os seus Pokémon. E tava aqui no shopping com ele pegando Pokémon e minha esposa olhando uma outra loja para ver uma coisa pro meu filho mais novo, quando um pai percebeu que meu filho tava caçando Pokémon e se aproximou de mim e falou, amigão, você pode me ajudar? Eu tô há meses tentando instalar esse aplicativo pro meu filho, para ele jogar esse jogo aí do Pokémon GO, e eu não consigo, eu simplesmente não consigo, e toda vez que meu filho me pede, cara, eu me sinto muito mal, eu fico frustrado, você pode me ajudar? Eu falei, claro, vamos lá, abre o programa aí. Qual foi a minha surpresa? Conforme a gente foi abrindo o programa para instalar no celular dele, eu descobri que ele não conseguia instalar o jogo, porque ele não tinha o mínimo de conhecimento de inglês para entender o que estava sendo pedido para que ele fizesse como comando. Por isso que ele estava preso, estava tentando instalar e não conseguia, ele não conseguia simplesmente saber o que era para fazer. Conforme eu fui vendo as informações, fui seguindo as instruções e falando para ele, olha, faz isso agora clica aqui, agora escolhe o nome de usuário, olha, a senha precisa ter letra maiúscula, letra minúscula, número, olha, agora você precisa checar no seu e-mail. Ele sabia fazer todos os passos que eu falei para ele, mas ele não conseguia entender aquilo por causa do inglês. É uma coisa simples, mas que para ele gerava uma big frustration, uma big frustração, porque toda vez que o filho dele queria jogar Pokémon, que algum amiguinho falava, que estava jogando, que estava praticando, ele se sentia mal, porque ele não conseguia ajudar o filho dele. Imagina só se ele tivesse que chegar em casa e falar, filho, a gente vai ter que apertar o cinto, a gente vai ter que mudar as coisas, porque o papai perdeu o emprego porque não tá falando inglês. Ia ser muito ruim, né? Ia ser muito chato pra ele, ia ser uma situação super complicada. Mas, por que eu tô te falando isso, né? Era uma coisa simples pra ele fazer e como pai a gente quer agradar os nossos filhos, é a nossa maior alegria. E ele não conseguia agradar o filho dele simplesmente porque ele não conseguia ler inglês, ele não conseguia fazer coisas simples em inglês. E você? Como que você tá hoje aí? Como que você tá pro mercado de trabalho? Como que você tá para ser promovido ou para continuar no seu emprego? Como que tá a sua situação hoje quando a gente fala do inglês? Por exemplo, que eu estou especializando aqui na minha área eu domino, eu sei as coisas, eu sei o que fazer, mas o inglês não, o inglês ainda é o meu calcanhar de Aquiles. Esse é o seu caso hoje? Por quê? Falar inglês pode parecer muito difícil, mas se você tiver alguns pré-requisitos, se você tiver algumas coisas simples, você não precisa sofrer, isso não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Por exemplo, falar inglês pode parecer difícil se você falar que eu vou começar pela gramática. Eu vou ficar estudando gramática, isso pode parecer uma coisa chata, too boring e too difficult, too hard for you. Então pode parecer muito difícil, muito chato, muito complicado para você. Por quê? Porque não é a ordem natural das coisas. Eu costumo perguntar para as pessoas, eu falo, olha na sua casa aí, você tem filho, você tem sobrinho, você tem criança perto de você? Como eles aprenderam a ouvir, falar, ler e escrever? Aí o pessoal olha e fala, eles aprenderam ouvindo os pais, ouvindo a família ao redor, ia repetindo, ia falando. E quando eles foram estudar gramática? Aí a pessoa pensa mais um pouco e fala, verdade, foram estudar gramática lá pela 6ª, 7ª série, no ensino fundamental 2, né? Antes disso não. Então quando eles foram estudar gramática, eles já falavam português, eles já ouviam português, eles já escreviam em português, já escolhiam o que queria comer, onde queria, o que queria fazer, o que queria brincar, o que não queria.
maioria. Então a gramática ela vem bem depois. Então por que raios, quando a gente vai estudar inglês, a gente quer inverter essa ordem? A gente quer começar, eu vou começar estudando o verbo to be, depois eu vou pro present continuous, depois eu vou pro simple present, e aí depois eu vou pro passado, eu vou pros pronomes e pros adjetivos, aí eu vou saber todas as normas da língua, aí sim eu vou começar a pensar se dá pra eu falar alguma coisa em inglês. Aí eu vou ver se eu já tô entendendo tudo, aí eu começo. Essa não é a ordem natural das coisas. Então, essa pequena mudança de você trabalhar nas suas habilidades de comunicação, trabalhar no seu ouvir, no seu falar, no seu ler, no seu escrever, e depois você usar a gramática, que é para quem já fala inglês. A gramática é, eu já falo inglês, eu já consigo me comunicar, eu já consigo usar o idioma, aí eu posso lá e me aprofundar na gramática, porque aí as regras podem fazer sentido, eu posso entender porque intuitivamente, porque naturalmente eu já usava isso desse jeito, aquilo do outro jeito, porque que eu inverti uma palavra. Isso tudo acontece de uma forma natural e não com um monte de regras que a gente fica tentando decorar, como uma pessoa que me perguntou esses dias falando: Eric, você pode me ajudar com o plural dos substantivos compostos? Eu falei: só pode ser coisa de trabalho de escola, porque se eu usar isso no português, como que eu faço o plural de substantivos compostos? Se eu te perguntar isso agora no português com esse nome, você sabe me responder? Não, né? Porque a gente não usa assim. A ordem natural das coisas não é essa, não é esse monte de norma e de regras de gramática. Então, se isso já fez sentido para você, olha só, para esse pai fez total sentido ele conseguir instalar o jogo, ele ficou muito feliz. Cada vez que ele me encontrava no shopping, ele me agradeceu por 3 vezes e ele nunca tinha me visto antes, porque agora ele ia poder falar: filhão, o papai conseguiu para você. O papai instalou o jogo para você e agora você pode jogar Pokémon GO. Você não vai ser o único dos seus amigos que ainda não joga, que ainda não usa. Então ele podia agora com orgulho ir lá e falar: eu sei que a gente como pai, eu sou pai, a gente quer fazer isso pelos nossos filhos. A gente quer dar para eles a segurança de que a nossa carreira, de que os nossos negócios, que eles estão indo bem, que a gente vai conseguir cuidar deles no futuro, que a gente vai conseguir dar segurança, que a gente vai conseguir dar saúde, que a gente vai conseguir dar educação, que a gente vai conseguir fazer o melhor por eles. E muitas vezes isso está relacionado ao inglês, porque eu vejo muitas pessoas falando: olha, agora eu tô falando inglês e pronto, eu fui promovido. Veio uma pessoa de fora aqui na minha empresa e eu consegui me comunicar com ela. Veio um diretor lá de fora e eu era a pessoa que falava inglês na empresa, eu consegui falar com ele e isso me trouxe destaque. Agora eu tô falando inglês e eles me mandaram para um cargo lá fora, me mandaram para uma viagem internacional. Eu tenho visto nos últimos mais de 22 anos, que é o que a gente está completando de Brasil nessa semana, vidas sendo transformadas porque as pessoas simplesmente estão falando inglês. Eu gosto dessa frase: o inglês transforma vidas. E se você também precisa ter a sua vida transformada através do inglês, você também precisa ter esse mundo de oportunidades aberto para você, porque você precisa ser promovido, porque você precisa fazer uma viagem para fora sem medo de passar vergonha, de não conseguir se comunicar. Se é isso que você precisa, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e eu vou te mostrar como você pode falar inglês em 8 semanas, 10 semanas ou no máximo 6 meses, sem ter que começar estudando gramática, podendo utilizar a sequência perfeita de aprendizado, que é a maior descoberta que vem lá da Harvard University para acelerar o seu aprendizado. Como você vai fazer isso usando a tecnologia a seu favor, como você vai fazer isso com um método que foi testado e comprovado, que tem mais de 47 mil profissionais brasileiros que já estão falando inglês, e como você pode fazer isso sem sofrimento, com uma garantia tripla. Se é isso que você precisa, se você quer também transformar a sua vida, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo. É um vídeo gratuito, onde eu vou te mostrar como você também pode transformar a sua vida. Combinado? That's it for today. É isso aí por hoje. And see you at the next video. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Bye, bye.